noite. Damos as boas-vindas ao público presente à 21ª Conferência Estadual Espírita, promovida pela Federação Espírita do Paraná e pela União Regional Espírita, 15ª Região, com sede em União da Vitória. Vamos à apresentação da mesa diretiva desta 21ª Conferência Estadual Espírita, começando pela extrema-direita. Cássia Marília Alves da Silva Antocheche, primeira vice-presidente da União Regional Espírita, 15ª Região. Elcio Volney Borges, presidente da União Regional Espírita, 15ª Região. Alessandro Viana Vieira de Paula, conferencista da noite de hoje, que será apresentado na sequência. José Raul Teixeira, conferencista espírita e convidado especial. Convidamos o presidente da União Regional Espírita, 15ª Região, Elcio Volney Borges, com sede em União da Vitória, que faça sua saudação ao público presente a esta 21ª Conferência Estadual Espírita do Paraná. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Conferência Estadual Espírita do Interior. Esta, meus amigos, é uma noite especial para toda a nossa região, para o movimento espírita da nossa região. É com muita alegria que nos encontramos aqui, todos nós reunidos, para aprendermos um pouco mais da nossa veneranda doutrina espírita, que nos traz Jesus novamente aos nossos corações. E é com muita alegria que nós saudamos o nosso querido irmão Alessandro Viana, que aceitou o convite para que pudesse estar conosco nesta noite e pudesse compartilhar com nós um pouco do seu muito conhecimento, da sua experiência em relação à nossa doutrina espírita. Com essa mesma alegria, saudamos nosso querido irmão Raul Teixeira. Raul dispensa apresentações, não é? Que nos presenteia com sua presença nesta data. Seja muito bem-vindo aqui em nossa cidade. O Raul esteve com nós há 9 anos atrás, quando da primeira conferência da nossa 15ª União Regional Espírita, aqui mesmo nesse local. Seja bem-vindo, Raul, e saiba que a sua presença significa muito para o nosso movimento espírita. Agradecemos também, meus amigos, à Federação Espírita do Paraná, por nos dar sempre o apoio em nossos eventos, sempre colaborando, nos ajudando, nos direcionando. Queremos também aqui agradecer aos diversos veículos de comunicação, à TV Bio, às rádios locais, que nos ofereceram total apoio e colaboração para que este evento se coroasse de pleno êxito. Também agradecemos especialmente aos presidentes dos núcleos e casas espíritas da nossa região que estão presentes, pelo trabalho que têm feito em divulgar o Consolador em suas cidades, em divulgar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, um trabalho muito sério. Convidamos nossa confrade Cássia Marília Alves da Silva Antocheche para que conduza nossos pensamentos em prece. Boa noite. Vamos orar. No ensejo desse momento tão importante que Jesus nos oferece, que possamos permitir que as luzes que caem sobre nós neste momento
possam adentrar os nossos sentimentos mais profundos, se alojando em nossos corações. Que possamos aceitar este convite divino que Jesus nos oferece, nos conduzindo às luzes da doutrina espírita. Que sejamos capazes de reter esses conhecimentos e ir além, guardando no nosso íntimo os benefícios que nos são oferecidos. O Celeste Amigo nos convida hoje para adentrarmos novamente no seu redil. Aceitemos, queridos amigos, este convite tão amoroso que somente o Mestre, o amigo de todas as horas, nos oferece. E que hoje, nas palavras do nosso conferencista, será renovado, para que, enfim, todos nós possamos entender o compromisso que é nascer, renascer, quantas e quantas vezes foram necessárias para o nosso aprimoramento moral. Que Jesus nos fortaleça, que Jesus nos guarde todos os dias. Que assim seja. Agradecemos a nossa confrade Cássia pela prece proferida. Neste momento, faremos a leitura do currículo vitae de nosso palestrante. Alessandro Viana Vieira de Paula, juiz de Direito, dirigente do Centro Espírita Allan Kardec de Itapetininga, São Paulo. Membro da ABRAME, Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas. Articulista da revista virtual do Espiritismo, O Consolador, de Londrina, Paraná. Da revista Reformador, da Federação Espírita Brasileira, e do jornal Mundo Espírita, da Federação Espírita do Paraná. Autor dos livros Jesus, o Celeste Amigo, Simples e Complexos, Enigmas e Soluções. Em 2017 lançou o primeiro volume de um tesouro inestimável. Todas as obras foram editadas pela editora Frater, de Niterói. Alessandro veio pela primeira vez ao Paraná em 30 de setembro de 2012. Passamos a palavra ao nosso Alessandro Viana Vieira de Paula, que nos apresentará o tema Nascer, Morrer, Renascer ainda e Progredir sempre, tal é a lei. Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos participando desta conferência no interior. Tenho tido a feliz oportunidade, a convite da Federativa do Paraná, de desde 2013 participar dessa iniciativa feliz da conferência estadual, que sempre se inicia no interior e culmina no Expo Trade, com o evento principal. Tivemos a oportunidade ao longo desses anos de conhecer
o movimento espírita em muitas regiões do Paraná, e para nós hoje é novamente uma alegria estarmos conhecendo o movimento espírita da 15ª região, União da Vitória, nessa parceria com Porto União. É tão bonito quando nós encontramos essas parcerias, essas proximidades, essa união dentro do movimento espírita, que acaba culminando num evento desta envergadura espiritual. Tenho também acompanhado nesses anos os temas que a Federativa do Paraná sempre escolhe, certamente inspirada pela espiritualidade superior. São temas relevantes, profundos, que trazem para nós do movimento espírita uma oportunidade de refletir com mais profundidade e com muita fidelidade a Kardec a respeito desses temas que norteiam esses encontros estaduais, a conferência estadual. Desta feita não foi diferente. A frase já exibida, nascer, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar, esta é a lei, é uma frase que está no túmulo do nobre codificador Allan Kardec, mas uma frase, segundo o biógrafo Marcel Souto-Maior, numa obra a respeito de Allan Kardec, é uma frase de autoria de um escritor alemão, Goethe, consta de uma de suas obras, As Afinidades Eletivas, de 1809, e certamente porque muito bem sintetiza o pensamento espírita, foi inserida no túmulo de Allan Kardec. É uma frase que nos propicia muitas reflexões. Nós poderíamos nesta noite adotar diversas abordagens. Nascer, nós poderíamos falar dessa vinda do espírito para o cenário físico, os preparativos no mundo espiritual, a expectativa que há quando o espírito se prepara para a vinda ao cenário físico, com essa proposta de crescimento. Nós poderíamos falar do renascer, que nos remete à lei divina da reencarnação. Progredir sem cessar foi o tema que nós abordamos ontem, exploramos mais este tema da lei do progresso na cidade de Guarapuava, mas nesta noite em particular nós optamos por desenvolver o verbo morrer, porque nós percebemos que é um tema muito pouco tratado, é um tema que causa muito desconforto, muitas vezes até para alguns espíritas. Nós sabemos que a morte do corpo físico é um fenômeno biológico inevitável. A matéria perece, a matéria se desgasta, milhões de massas morrem diariamente. Células que vão morrendo e se renovando neste ciclo aproximado de a cada 7 anos, demonstram para nós que não há como burlar esta lei da vida material, a morte, a desencarnação. Por isso é um tema sempre muito importante, embora hajam pessoas que ainda tentam burlar essa questão da morte. Há muitos indivíduos que trazem, diz a benfeitora Joana de Ângeles em alguma de suas obras, este conflito atávico, este medo de morrer. Embora saibamos que nós, espíritos imortais, nesse nascer, morrer e renascer ainda, quantas vezes já deixamos a matéria, voltamos à nossa vida espiritual, à nossa vida natural, voltamos ao corpo físico, à vida espiritual, neste ciclo reencarnatório, para que possamos fazer brilhar a nossa luz. Mas em que pese essas experiências de ir e vir, acumuladas na intimidade do espírito, nós vemos ainda pessoas que trazem este conflito do medo de morrer. É natural que o medo de morrer ele decorra
do instinto de preservação da vida. Não é de se esperar que o indivíduo, em qualquer circunstância, deixasse o corpo físico, perecesse, se entregasse à morte diante dos mínimos desafios. Então, este instinto trabalha para que a criatura humana busque, proteja a própria vida. Embora, em alguns momentos, alguns indivíduos apresentem algumas conturbações, aturdimentos nesse tópico em particular. E muitas vezes acabam buscando o suicídio como fuga dos seus problemas da alma. Mas nós vamos percebendo então que este tema merece sim alguma consideração. Este medo de morrer que leva as pessoas a terem outros tipos de medos. Joana de Ângeles vai nos falando do medo de envelhecer, porque em tese nos aproxima da desencarnação, o medo de adoecer, porque às vezes a doença, conforme a sua gravidade, também pode nos propiciar a desencarnação, o medo da pobreza, que muitas vezes por falta de carência, por carência de recursos materiais, nos torna mais sujeitos à morte, à desencarnação. Então ela vai abordando nessa linguagem psicológica, muito fiel à veneranda doutrina espírita, como é que nós encontramos então no cenário físico, pessoas que vão apresentando este medo exagerado da morte. Vemos movimentos no campo da ciência que muitas pessoas acabam buscando numa tentativa naturalmente falha de burlar a desencarnação. Se fala no meio científico a respeito da criogenia, quando algumas técnicas propõem o congelamento do corpo físico para que mais adiante, com o avançar da ciência, acredita-se que possa trazer de novo a vida àquele corpo físico que morreu. Então há pessoas que gastam uma soma imensa de dinheiro para que o seu corpo fique lá congelado, nessa perspectiva de no futuro retornar novamente àquele mesmo corpo. O que nós sabemos é impossível. A benfeitora Joana de Ângeles, na obra Dias Gloriosos, trata desta questão da criogenia e fala que este processo de congelamento produz danos irreversíveis no corpo físico e o espírito não fica vinculado ao corpo indefinidamente. Chega um momento, com essas lesões orgânicas, é como se o espírito recebesse uma ordem de despejo e fosse compelido a desvincular-se desse corpo, de forma que mesmo que a ciência conseguisse reconstituir biologicamente, já não há mais espírito vinculado, de forma que já não haveria mais a possibilidade do retorno de vida àquele corpo. Então vamos vendo, anotando esses movimentos de burla a essa questão da morte. E a doutrina espírita vem nos fazer então um convite para que, alicerçados nessa certeza da vida futura, alicerçada na imortalidade da alma, na visão que o Espiritismo nos apresenta da vida, para que possamos melhor nos situar diante desta temática. Algumas religiões acabam, às vezes, trazendo mais pavor a respeito do tema, porque nos apresentam, às vezes, aquela figura do inferno, o sofrimento eterno do inferno, nos apresentam o juízo final, a figura, nos apresentam a questão do purgatório. Então, muitas vezes, esse tipo de pensamento vicejando nas nossas crenças, é natural que muitos apresentem este pavor. Mas a doutrina espírita vem nos libertar deste pavor. Como diz Divaldo Franco em algumas de suas palestras, o Espiritismo matou a morte. De forma que nós espíritas somos, sim, convidados, como dirá Allan Kardec em alguns textos da nossa notável revista espírita, que Allan Kardec escreveu durante 11 anos e 4 meses. Inclusive, utilizaremos algumas histórias que estão ali lançadas para que possamos analisar a nossa postura diante da morte, a nossa postura diante do luto, a nossa postura quando um ente querido
um amigo, um familiar ou alguns familiares deixam o cenário físico desse movimento natural da vida e voltam ao mundo espiritual. Ou para que possamos também analisar a própria desencarnação, que cedo ou tarde chegará, conforme dissemos, é inevitável. Como anda o nosso preparo? Como anda a nossa educação para a desencarnação? E é interessante que quando nós buscamos a Revista Espírita, Allan Kardec vai nos trazer uma situação que aconteceu verídica envolvendo o luto. Kardec narra na Revista Espírita de janeiro de 1866, noticia na Revista Espírita, que era um jornal, um periódico mensal que nutria o movimento espírita da época, falando que recentemente, no mês de dezembro passado, 1865, havia morrido o senhor Didier. O senhor Didier era membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita do mundo. Ele também era editor das obras de Kardec. E Kardec então conta ali que de forma repentina, embora apresentasse alguma doença, alguma debilidade orgânica, mas nada grave, o senhor Didier estava numa estação de ônibus, aguardando, e de repente ele desencarna. E Kardec fala que foram movidos de uma comoção, porque ninguém aguardava, ninguém esperava naquele momento a desencarnação do senhor Didier, e ele conclui neste artigo dizendo que este episódio nos revela algo que nós já sabemos, que a vida no corpo físico sempre está por um fio. Diz o codificador que a morte pode chegar a qualquer momento, de forma que nós deveremos melhor nos preparar para ela. E é interessante que Allan Kardec comenta neste artigo que ali nós vamos ver este lado moral de Kardec, a sua simplicidade e a sua humildade, porque ele conta neste artigo que quem fez o discurso no velório de Senhor Didier, todos aguardavam Kardec, mas foi Camille Flammarion que lá comparece e faz o discurso. E quando nós encontramos na Revista Espírita Kardec transcrevendo ou noticiando algum desses discursos, por conta da desencarnação de alguns espíritas, sempre um discurso de fé na vida futura, sempre um discurso de confiança, do reencontro que se dará oportunamente. E Allan Kardec conclui dizendo que ele sabia que era um velório disputado, muitas pessoas, muita expectativa aguardando a sua presença, e ele, em um gesto de profunda humildade, anota: muitos sabem que eu não gosto de posar, de forma que fiquei recolhido em oração pelo Senhor Didier, porque os nossos verdadeiros sentimentos, muitas vezes nós demonstramos mais pelo coração, pela intimidade, do que propriamente por um ato exterior. Então vejamos o codificador falando: a vida no corpo sempre está por um fio. De forma que este tema, conforme dissemos, se o tempo nos permitir, ele se desdobra em dois focos. O primeiro foco que nós gostaríamos de abordar é a nossa postura diante da desencarnação de um indivíduo, de um ente querido, do próximo. E para tanto, mais uma vez eu me permito evocar, trazer a Revista Espírita, que tenho dito a alguns companheiros do movimento espírita mais próximos, foi um marco divisor na minha vida doutrinária. Poder estudar o Pentateuco de Kardec, a literatura espírita, agora com essa visão da Revista Espírita, estudando-a cronologicamente de janeiro de 1858 até abril de 1869, 11 anos e 4 meses, deu para nós uma visão de Kardec, da doutrina, dos princípios espíritas, de uma forma bem ampla. E é na Revista Espírita que nós buscamos outro artigo muito interessante. Nós vamos poder aqui comparar como é que a visão espírita tem que fazer a diferença nesse sentido do consolo, do conforto, do comportamento equilibrado, saudável,
fiel à doutrina quando nós nos deparamos com uma situação desta, da desencarnação. Porque ela vem muitas vezes de forma inesperada. Às vezes é anunciada uma doença grave, às vezes ela não é anunciada, surge de inopino, e nós vamos buscando justificativas para estas situações. Muitas vezes justificativas pessimistas. Aliás, o querido Camilo, através da Lavra Mediúnica de Raul Teixeira, na obra Educação e Vivências, ele nos apresenta um capítulo, Educação para a Desencarnação. E ali ele fala, quando morre uma criança, nós falamos, puxa, tão criança ainda, parece uma injustiça. Se morre jovem, nossa, tão jovem, tinha tantos sonhos e expectativas pela vida. Se é uma pessoa já adulta, puxa, agora que construiu a vida, agora que estava empregado, casado, com a vida sólida, vem a morte dela. Se é um idoso, puxa vida, mas passou por tanta coisa, sofreu tanto, e vem a morte agora retirá-lo do corpo. Então o Camilo vai fazendo uma abordagem quando nós vamos buscando justificativas negativas, pessimistas, muitas vezes, para a desencarnação. Mas no artigo da Revista Espírita chamada Os Efeitos do Desespero, Kardec traz 3 histórias verídicas muito interessantes, 2 coletadas num jornal, porque Kardec era um homem do seu tempo, era um homem profundamente conectado, atento às coisas que aconteciam na sociedade, e muitas vezes aproveitava a Revista Espírita para tratar de algum assunto que teve alguma dimensão na sociedade, à luz da veneranda doutrina espírita. E ali ele traz então, neste artigo Os Efeitos do Desespero, 3 histórias. A primeira, ele noticia que uma jovem de 20 anos de idade repentinamente adoece e em poucos dias ela morre. O seu pai, que tinha um afeto muito grande por esta filha, não obstante de Kardec tivesse valores religiosos, tivesse uma religião, ele entra num processo de inaceitação e de uma tristeza tão profunda que ele morre em 36 horas. Um dia e meio após a morte da filha, ele entra nesse processo crônico, profundo, que o abala de tal maneira que ele então, 36 horas depois, também desencarnaria. E Kardec comenta, ele tem uma visão religiosa, mas que ele apresentava uma vida futura muito vaga, muito incerta. E aí Kardec completa, se ele conhecesse o Espiritismo, que nos apresenta esta vida futura de forma mais intensa, mais profunda, são os Espíritos que vêm nos contar como é a vida no mundo espiritual, a vida que segue, o habitat. Então não é vago, o Espiritismo tirou do vago e nos tornou algo muito concreto, muito real, para nos confortar, nos instruir, nos consolar. Se o pai conhecesse o Espiritismo, diz Kardec, ele teria paciência para aguardar o futuro reencontro com a sua filha. Numa segunda situação, no mesmo artigo, Kardec fala de um jovem de 25 anos de idade, senhor Leon, amava sua esposa, haviam casado há 2 anos, comerciante próspero, há 1 ano havia nascido o filho. É um lar com muita aventura, com muita felicidade. Notem que essas histórias de Kardec refletem muitas das histórias da nossa realidade, do nosso cotidiano. E aí a esposa contrai febre tifoide e também rapidamente morre. O jovem entra num processo de tristeza, de melancolia profunda, não aceitando a partida da esposa, e em poucos dias ele pratica o suicídio, com a intenção, diz Kardec, bem provável, de reencontrar a sua esposa. E às vezes vemos pessoas que se matam neste afã, nessa falsa expectativa de reencontrar o ente querido. E aí diz Kardec, se conhecesse o Espiritismo,
ele saberia que o suicídio, pelo contrário, somente distanciaria e dificultaria esse contato com o ente querido. Se ele permanecesse vivo, confiando na imortalidade do reencontro, ele saberia que mais adiante ele reencontraria, através dos sonhos, através dos contatos espirituais, teria notícia através da mediunidade, ou logo mais chegaria a sua própria desencarnação e ele teria esse reencontro com a esposa. Vejamos quanta falta fez a esse pai, a este marido, esta certeza da vida futura que o Espiritismo nos traz com tanta propriedade, com tanta clareza. Mas a terceira história também é muito interessante. Kardec fala de uma senhora de idade, que o marido morreu e ela acreditava que ele tinha morrido por erro médico, imperícia do profissional. E ela então não aceitou aquela morte. Entrou num processo de raiva, de revolta, desejo de vingança contra o profissional. E ela começou a ameaçar de morte o médico. Começou a fazer ameaças, escrever cartas ao médico ameaçando que ele logo morreria nas suas mãos. Num processo, conforme dissemos, de profunda perturbação espiritual. Mas ela tinha uma amiga espírita, e virou inclusive caso de polícia, porque o médico deu parte dela. Mas ela tinha uma amiga espírita, e numa oportunidade, ela conversa com a amiga, e a amiga diz: mas se você pudesse travar contato com o seu marido, você teria um pouco mais de calma, de consolo? Sim. Então a amiga a encaminha para um grupo espírita. Através da mediunidade, ela trava contato com o marido, através de uma comunicação que Kardec diz incontestável, porque pela forma de falar, de escrever, pelo tema tratado, pelas particularidades, ela logo reconhece na comunicação com o marido. E o marido pede para ela: calma, esqueça o desejo de vingança. Não houve erro médico, chegou a minha hora, o meu momento de voltar ao mundo espiritual. E a partir daquele momento, aquela senhora procura inclusive o médico para lhe pedir perdão por tudo aquilo que ela havia feito a ele, aquele desejo de vingança e aquelas ameaças. Aqui vejamos, deu tempo da pessoa conhecer o Espiritismo e libertar-se desta perturbação. Naturalmente, o Espiritismo não é o único caminho para que a pessoa possa lidar, porque vemos pessoas que às vezes têm uma fé vigorosa, uma confiança em Deus, ainda que mais abstrata, mas tem uma confiança, conseguem em alguma medida ir administrando o luto. Mas com a visão espírita, isto ajuda muito. Quantas pessoas não vêm venerando a doutrina espírita, no atendimento fraterno, por exemplo, no estudo, na busca de mais informações a partir do momento do luto, a partir do momento que o ente querido desencarna. Mas na história desta senhora, ela nos remete a algumas questões interessantes que eu gostaria de abordar, porque muitas vezes encontramos ainda hoje pessoas que desencarnam em tese por erro médico. Pessoas que muitas vezes morrem em verdadeiras tragédias, como uma que aconteceu ontem no estado de São Paulo. Então, naturalmente, que quando há esta desencarnação, quando a pessoa atribui isso a um erro de terceiro, a uma falha do Estado, a uma falha de outro, a comoção é muito maior. Às vezes aquela sensação de injustiça, ou fica para a pessoa, para a família, aquela sensação de que aquilo poderia ter sido evitado, que não era a hora da pessoa desencarnar, que houve uma burla, uma falha na visão espírita das leis de Deus, dos desígnios de Deus. E às vezes vemos até alguns espíritas apresentando este raciocínio, o que não está de conformidade com as diretrizes do Espiritismo. Eu vou ilustrar com um caso concreto. Nós temos lá um grupo de estudo e há pouco tempo atrás, uma das frequentadoras, ela nos apresentou uma história que aconteceu. Ela trabalha numa escola e amiga de uma professora, e em determinado dia essa professora passou mal
teve uma convulsão na escola. A diretora, percebendo que era algo mais crônico, mais grave, levou ela de imediato para o pronto atendimento, para a emergência do hospital da cidade. E aí o médico que fez o atendimento olhou e disse: chilique de professora, deixa ela um pouco que logo vai passar, ela vai se acalmar. A professora morreu, teve uma parada cardíaca e morreu. E aí esta companheira, que há muitos anos está estudando conosco, ela veio nos perguntar a respeito disso. Puxa vida, e eu aqui, será que essa professora morreu por fora de terceiro? Né? E nós falamos ali, vamos aprender a confiar naquilo que nós estudamos na doutrina espírita. Nós jamais poderemos desencarnar por erro de terceiro. Naturalmente que não há um dia, hora e segundo correto para a desencarnação. O espírito muitas vezes vem com o compromisso de viver tanto tempo, e há um período, ele desencarnará em determinado período. Então, quando a pessoa desencarna numa circunstância dessa, é porque chegou o período dela voltar à pátria espiritual. Se não houvesse ali o erro médico, não tem dia, hora e minuto certo para desencarnar. Passaria o tempo, alguns dias, algumas semanas, alguns meses, e ela voltaria à pátria espiritual. Porque quando nós olhamos para a situação precária da saúde e vemos aqueles hospitais superlotados, aquelas macas nos corredores, o descaso público, penso que só não desencarna mais pessoas, não ocorre mais morte, porque há a assistência da espiritualidade superior. Porque não chegou a hora, não chegou o período daqueles que ali estão voltarem ao mundo espiritual. Então os benfeitores espirituais atuam, revigorando, agindo no corpo físico, porque eles conhecem a lei de causa e efeito, sabem o histórico, a ficha de cada um. Não chegou o momento de voltar. Então eles atuam, evitando. Se não houvesse esta justiça, essa perfeição da lei de Deus, com esse descaso público, certamente muitos desencarnariam, morreriam nessa situação. Então nós aprendemos, falei, a confiar na doutrina espírita. E ela ainda, naturalmente, nós espíritas entendemos a comoção diante de um evento desse que falamos há pouco no estado de São Paulo. É natural. O espiritismo não está nos blindando da emoção. Diante de uma desencarnação desta, de uma morte desta, naturalmente que há tristeza, há comoção. Naturalmente que a família ou a pessoa, o familiar sobrevivente, tem todo o direito de buscar a justiça. Quando nós falamos aqui que confiamos nas leis de Deus, isso não significa que nós vamos ficar indiferentes, passivos a uma situação como esta. Isso não significa que nós não possamos acionar a justiça. Não significa que não podemos chorar, vivenciar o luto, que é natural. Vivenciar o luto faz parte das nossas experiências aqui na Terra. A saudade é natural. O Espiritismo não propõe não chorar, não ter saudade, não. O que o Espiritismo nos fala é para que não tenhamos revolta. Camilo, na lição Educação para a Desencarnação, ele fala, ele diz assim, uma frase muito bela: o Espiritismo, desde o seu surgimento na Terra, vem educando as criaturas humanas para melhor lidar com a desencarnação. E ele fala no final do capítulo que o que se espera com o entendimento espírita é que não tenhamos amargura excessiva e revolta do Pai, do Criador. Então é isso que se espera do espírita. Às vezes a pessoa apresenta uma tristeza natural, a psicologia estuda isso, luta, às vezes a pessoa faz uma depressão ali inicial, uma tristeza, que alguns que estudam o luto falam que deve dura para alguns de 3 a 12 meses. É uma tristeza do luto. Passou disto, já vira uma depressão que merece tratamento. Mas numa situação dessa, nós vivenciando a morte de um ente querido, claro, nós vamos gerindo as emoções, confiando, a saudade, a foto que nós olhamos, as lágrimas, perfeitamente compreensível. O que não podemos
é ir, e às vezes sutilmente vamos para o caminho da revolta. Mas será, com exceção do suicídio, quando a pessoa realmente abredia o seu retorno, mas será que voltou? Será que era? Mas olha bem essa situação, e aquilo, e essa tragédia, essa morte coletiva. Nós vamos aprendendo a confiar. E, algo muito importante, vamos nos solidarizando, sendo solidários às dores das famílias, das pessoas, aqueles que vêm nos buscar no atendimento fraterno. Muitas vezes atendi pessoas em lutos recentes, mães, falando: neste momento eu me solidarizo ao seu sofrimento. É uma tristeza, de fato, uma saudade, uma mãe com um filho querido. Eu me solidarizo. Dê tempo ao tempo, ore bastante, confie em Deus. À luz do Espiritismo, chegou o período, o momento de voltar. Haverá reencontro. Mas naquele momento inicial é muito difícil, mas nós sempre solidários, sempre entendendo, orando pela família, por aquele que retornou ao mundo espiritual. Neste caso da negligência, se de fato houve negligência médica, nós nos perguntamos: a família pode acionar? Pode. Aciona a justiça, tenta provar a imperícia médica, e se comprovar o direito à indenização. Mas quando buscamos a justiça, o façamos com equilíbrio, sem ódio, sem raiva, pedindo o que é justo, porque às vezes nós buscamos a justiça e ali transformamos aquela ação judicial inicialmente justa numa verdadeira vingança. Porque não, agora eu vou arrancar tudo dele, agora eu vou pedir uma indenização milionária, agora eu vou me vingar. E às vezes nós usamos a justiça, ou vamos para a audiência de conciliação movidos por ódio, e muitas vezes agredimos verbalmente a outra parte, o profissional, etc. Então nós vamos aprendendo a buscar a justiça com equilíbrio, com serenidade, sem nem pedir a mais nem a menos, aquilo que é justo, e vamos ajustando as nossas emoções, vamos aprendendo a lidar com mais equilíbrio a respeito da morte. Nós vamos aprendendo a dialogar. Como fazemos isso? Dialogando. Nós vamos melhor dialogando, né, com os nossos familiares, nos preparando para isso. Porque tem gente que quando a gente fala morte, a pessoa bate 3 vezes na madeira, pelo amor de Deus, isola, né? Isso não significa que o espírita tem que todo dia, toda hora falar de morte. Não, chega no café da manhã, hoje vamos falar de morte. Chega no almoço, vamos falar de morte. À noite vamos falar de morte. Ninguém mais quer conversar conosco, nós ficaremos sozinhos. Ninguém aguenta. Mas, vez que outra, periodicamente, nós vamos criando este hábito natural do diálogo, que o conhecimento espírita propicia, nos traz este conforto. E é interessante que, junto com essa temática de enfrentar a desencarnação, nós vemos espíritas que dão testemunhos notáveis. Tenho encontrado no movimento espírita os 2 tipos de comportamento. E aqui nós não estamos julgando, estamos apenas constatando, para que a gente possa analisar. Há espíritas que enfrentam o luto e parece que têm amnésia, esquecem todo o conhecimento espírita e fazem às vezes uma depressão crônica, uma revolta, abandonam a casa espírita, abandonam as tarefas. Cadê o conhecimento espírita que devia neste momento? Cadê a fidelidade? Reconhecemos que às vezes é difícil, mas há momentos, às vezes a pessoa enfrenta uma situação difícil, um luto. Às vezes a gente precisa gerir melhor as tarefas espíritas, conforme as circunstâncias. Às vezes um cônjuge morre, tem os filhos pequenos em casa, a gente tem que cuidar, tem que ir realinhando a vida, mas sem abandonar totalmente a tarefa. Às vezes diminui o ritmo, diminui um pouco a tarefa, mas jamais perdendo o encanto e a alegria pelo espiritismo. Então alguns que às vezes a gente visita a casa espírita, cadê aquele companheiro espírita? Nunca mais vi. Depois que o parente morreu, sumiu do espiritismo. Precisamos melhor introjetar, refletir sobre a doutrina espírita. Mas encontramos testemunhos maravilhosos de pessoas que enfrentam luto de formas variadas, às vezes um ente querido, 2 entes queridos, às vezes parte da família no mesmo evento. A pessoa naturalmente faz a saudade, a tristeza, mas sem revolta. Vai alinhando os passos, vai voltando, está ali no estudo, nas tarefas espíritas, e logo mais está lá, reintegrado totalmente,
sem mágoa, sem revolta, vivendo o luto de forma saudável, de forma equilibrada. Tivemos a oportunidade, inclusive, aqui no estado do Paraná, no estado do Paraná vizinho, conforme nós falamos, nós tivemos a oportunidade de conhecer espíritas notáveis, que passaram por essa situação e continuam trabalhando com profunda alegria no movimento espírita. Mas junto com este tema, surge naturalmente a questão da própria desencarnação. Como anda o nosso preparo? Porque, como diz Kardec, no artigo do Senhor, da morte do Senhor Didier, a vida biológica está por um fio. Como é que nós nos preparamos? Como é que nós planejamos? Nós fazemos previdência privada, esperando uma aposentadoria, um complemento lá à frente. Nos preparamos para tudo lá adiante, para que não nos falte nada materialmente lá adiante. Mas a morte, que é um processo natural, muitas vezes nós vamos deixando de lado. E temos que ir nos preparando. Há um livro espírita do nosso querido Chico Xavier, Obreiros da Vida Eterna. Na parte final da obra, André Luiz vai trazer algumas histórias envolvendo pessoas que estavam ali na iminência da morte. E André Luiz, ali acompanha, alguns chegam a morrer. A receptividade no mundo espiritual é muito interessante, Obreiros da Vida Eterna. E ali é interessante porque nós temos, se não me falha a memória, são 5 casos, mas não nos convém trazer todos os casos aqui, mas alguns que nos chamam a atenção. Por exemplo, tinha ali um caso do senhor Cavalcante. Não era espírita, tinha uma outra religião, mas tinha um profundo medo de morrer. Ele estava adoecido gravemente no hospital, e porque tinha este pavor da morte, porque acreditava no purgatório, no inferno, e aquilo o afligia, o atormentava. Vejamos a consciência de culpa, porque a pessoa traz remorsos, erros da própria vida, e admite a possibilidade de ir ao inferno. Não deixa de ser um resquício do complexo de culpa pelos erros, e admitindo essa possibilidade, tinha um tremendo medo de morrer. E às vezes acontece isso, a pessoa está lá gravemente, já podia ter morrido, mas a pessoa fica com esse medo crônico que aconteceu com Cavalcante. Ele ficava retido mais tempo no corpo do que o necessário, sofria mais do que o necessário, por conta desse medo, esse apego. E aí diz André Luiz que foi necessário, intuir, os médicos deram injeção para que ele pudesse entrar num processo um pouco mais de calma, até para que pudesse morrer, aceitar a desencarnação. Chega no mundo espiritual muito confuso diante daquela situação. E às vezes vemos histórias dessas, de pessoas que estão ali no leito à beira da morte, e a pessoa não quer deixar o corpo, não quer morrer, medos e outras questões, e acaba prolongando às vezes são tempos desnecessários. O espírito já podia, às vezes alguns dias, algumas semanas, alguns meses, já podia ter se libertado da argamassa celular e voltado à nossa verdadeira pátria espiritual. Então ele fica ali. Às vezes são os familiares que não aceitam, e fica, o parente está lá adoecido gravemente, vai, não vai, e ficam os parentes pensando, não morra, fique aqui, não, Deus não leve ele, não, e fica crônico, e isso acaba às vezes retendo, impactando de alguma forma aquela situação, e às vezes a espiritualidade age, e chegou o momento, e acontece aquela chamada melhora da morte. A pessoa tem uma melhora, os familiares saem, vão para casa, vão tomar banho, vão se cuidar, desligam um pouquinho mentalmente, e o parente acaba voltando ao mundo espiritual. Mas nesta obra, temos ali um caso do medo da morte, retendo mais tempo o indivíduo no corpo, e este medo do inferno, do purgatório, o espírito despertando no mundo espiritual, profundamente confuso, sem ciência daquilo que estava acontecendo à sua volta. Mas tem 2 histórias muito interessantes nesta obra, porque nos remete a nós espíritas, ali há 2 personagens espíritas. O primeiro dele, o personagem Dimas. Dimas era espírita,
Diz ali a história que ele passou por muitas lutas morais e materiais. Era um espírito assim que relativamente deu conta da sua existência. Ali não fala a idade, mas diz que ainda não tinha atingido a terceira idade, era uma pessoa de uma idade em torno de 30, 40 anos, e ali os espíritos falam: não é importante para o espírito o tamanho da existência, o quanto vai ficar no corpo, mas a qualidade, a intensidade. Há espíritos que às vezes vivem pouco, aos 20 anos, 25, 30 anos, mas deixam pegadas de luzes aqui na Terra. Então, a qualidade e não a quantidade. E só que eles falam isso, só que Dimas não preparou a si mesmo e a família para a desencarnação. E aí o que aconteceu? Dimas desencarna, e ele então, ao fenômeno da desencarnação, morre. E aí o que acontece? Por conta desse apego familiar, ele fica ali. Mas ele tinha mérito, porque ele teve um relativo à vida moral. Então vejamos aqui a proteção. Quando nós falamos de desencarnação, não há privilégio, há o que nós chamamos de meritocracia, a cada um segundo as suas obras, conforme disse Jesus. Então no velório havia por mérito dele uma proteção espiritual. E o corpo, porque ele não era completista, ainda havia no corpo físico resíduos de fluido vital. E conforme nós aprendemos na doutrina espírita, espíritos obsessores, espíritos inferiores, às vezes se aproveitam para nutrirem-se desses fluidos vitais. Mas ele não, ele tinha mérito. Então os espíritos se acercam do seu corpo no cemitério, dão um passe para que esses fluido vital restante desintegrasse e voltasse à natureza, à fonte, ao fluido cósmico universal. Então vejamos o mérito da pessoa. E aí ele desperta no mundo espiritual, um pouco de fome, um pouco de sono, mas sem tortura, nada muito grave. Mas quando ele lembra da família, ele passa mal. Ele lembrava dos que ficaram, ele começava a passar mal no mundo espiritual. Então vejamos aqui algo interessante, o apego familiar. Porque muitas vezes nós espíritas, quanto ao apego material, para muitos de nós é tranquilo, porque nós sabemos que a matéria vai ficar, a casa, vai ficar os bens, vai ficar o dinheiro, o carro. Mas muitas vezes nós somos apegados em demasia à família, nossa posse, meu filho, minha esposa, meu marido, minha mãe, e trazemos junto com esta fala este apego. E nos esquecemos que antes de tudo são filhos de Deus, são irmãos de caminhada, que na atual encarnação tiveram este papel como filho, como mãe e etc. Mas às vezes fica este apego. E este apego é prejudicial a este retorno ao mundo espiritual. Muitas vezes o espírito morre e por conta deste apego familiar, ele fica preso ao lar. Fica lá vigiando, fiscalizando, preso ao lar, a esposa, o marido, os filhos. E muitas vezes, inconscientemente, ele não percebe que está trazendo sofrimento aos familiares. Porque a sua presença espiritual constante no lar, que produzirá? Os entes queridos enlutados, que não consigo esquecer dele, toda hora eu lembro dele, todo momento eu penso nele, toda hora ele está na minha cabeça. E muitas vezes é a presença espiritual deste ente querido, o apego, que fica inconscientemente produzindo esta lembrança. Já tivemos a oportunidade de reunião mediúnica, de atender um espírito com esse perfil. E quando foi falado que ali ele poderia estar causando sofrimento aos familiares, ele foi tomado de espanto. Não, mas não é meu desejo, não é meu, mas a sua presença lá sim pode causar isso. Então vejamos o quanto a gente tem que preparar. E quando a gente fala de desapego familiar, educação para a morte, é importante como ter esse desapego, né? Nós temos que dialogar. Nós estamos periodicamente, uma vez que outra, dialogar a respeito deste tema. Porque muitas vezes nós vamos já conversando com os nossos familiares sobre este desapego familiar e outras questões que são importantes. Porque às vezes quando nós morremos, alguém morre,
já é uma surpresa às vezes para a família, já tem tantos desafios, questões a serem tomadas a respeito do próprio velório, do sepultamento e outras questões. E eu particularmente tenho o hábito uma vez por ano, às vezes conversar com a esposa, às vezes falar com os filhos, tratar dos assuntos. E isto, tratar do assunto com naturalidade, já vai aliviando a questão, já vai educando, já vai criando esse desapego. E vamos trabalhando nas nossas emoções, porque eles não são nossos, são filhos de Deus como nós. E aí nós vamos dialogando. Por exemplo, é muito natural a pessoa falar por alguns assuntos. Cremação. Às vezes a pessoa morre, queria ser cremada ou não queria ser cremada. Então só assim, olha, se eu vier a morrer, eu gostaria de ser cremado ou não gostaria de ser cremado. Lembrando aquela recomendação de Emmanuel na obra do Consolador, 72 horas, o tempo em média necessário para que o espírito se desvincule do corpo e possa haver a cremação sem nenhum problema. O Espiritismo não impõe nada no tempo. O Espiritismo não impõe cremação. O Espiritismo não impõe doação de órgãos. Conscientiza, fica a critério de cada um tomar a decisão. Mas questões como essas têm que ser tratadas em vida. Se a pessoa nunca falou nada, nunca se manifestou, não é recomendável, em geral, que levemos a pessoa para a cremação sem que ela tenha manifestado a sua vontade. A respeito da doação de órgãos, também. Portanto, olha, eu já falei, se eu morrer, quando morrer, pode doar tudo que for aproveitável. Não vai desfalcar o perispírito, não vai nos fazer falta no mundo espiritual, é um gesto de caridade. A saúde avançou muito hoje com essa lista, cadastro daqueles que necessitam de órgãos, a pressa para vir buscar o órgão e levar, é um gesto de fraternidade, sem dúvida alguma. Mas é obrigatório? Não, até porque a doutrina espírita é uma religião de consciência, ela nos conscientiza e nós vamos fazer as nossas escolhas. Mas são assuntos que nós temos que conversar. Vai doar ou não vai doar? Aqui no Brasil, alguns anos atrás, a lei mudou e tornou todo mundo doador universal. Todo mundo que não falar nada é doador. Mas como aqui ainda no Ocidente há essa dificuldade, mas como gerou um conflito, uma confusão coletiva, que as pessoas não teriam que ir registrar que não eram doadoras, e a maioria não está preparada, acha que vai fazer falta, acha que na hora da morte aquilo vai causar alguma dor, algum inconveniente. E nós sabemos que quando a pessoa faz essa doação, diz Divaldo, o espírito gera endorfinas psíquicas, fazendo com que o espírito não sofra nada naquele momento da retirada dos órgãos, que é um gesto nobre. Hoje a lei é diferente. Não somos doadores de órgãos. Se quisermos, temos que anotar com a nossa família. Então a nossa família será consultada se doaremos. Então temos que conversar esse assunto. Se tem dívida, se não tem, para depois o credor me bater na porta. Se tem crédito para receber, hoje é difícil, né? Mas de repente, se a pessoa tem um seguro de vida bom, eu vou nem falar. E tem gente que está valendo mais morto do que vivo, né? Então, tem um seguro modesto de vida lá, nem fala o valor, né? As pessoas ficarem vibrando pela nossa morte e tal. Mas é importante ter seguro. Tem gente que já peguei família que só morre, não sabe se tem seguro de vida, não tem seguro de vida, vai doar, não vai doar. Por que não sentarem para conversar a respeito desse assunto? E é assim que nós vamos tirando o tabu, o desafio, o medo. Claro que nem todo mundo tem uma família espírita. Às vezes, quando a família é toda espírita ou parte espírita, claro que essa conversa, esse diálogo é facilitado. Mas, mesmo não sendo espírita, não quero ser doador, quero ser cremado, não quero ter. É um assunto que independe de religião. Mas com essa convicção espírita, naturalmente que isto acaba facilitando. É desta forma que nós vamos nos educando, conversando com os familiares com naturalidade. É dessa forma que nós vamos criando desapego. É dessa forma que nós vamos educando os nossos filhos para viver o luto. Eu me recordo de algo que o Alberto Almeida, nosso querido Alberto Almeida, conferencista espírita, ele falou algo interessante. O que acontece às vezes? Os pais super protetores, que acham que estão educando, estão deseducando os filhos. Muitos de nós temos animais de estimação em casa. Um cão, um gato, peixe, etc. E aí morre.
o que normalmente os pais pensam? Nosso filho vai sofrer, os nossos filhos vão sofrer, e de imediato já compra um outro animal de estimação, um dia depois, 2 dias depois, para substituir o animal. E o Alberto fala, não é recomendável, é importante que a criança, o jovem, vivencie o luto. Ele sinta a saudade, ele vivencia o luto, ele chore, ele dialogue com os pais a respeito daquilo, porque ele vivencia o luto. Naturalmente, passado alguns meses, é possível dar um outro animal de estimação, claro, mas tem que ter este momento de vivenciar o luto, para que quando na vida adulta ele enfrente o luto, ele tenha já um pouco de maturidade, um pouco de experiência que ele foi aprendendo dentro da própria intimidade doméstica. E nós podemos ir dando exemplo aos nossos filhos, aos nossos familiares, nessa educação para a desencarnação, que não tem mistério, porque, conforme disse Raul em uma palestra, tal vida, tal morte. Educar-se para a vida é educar-se para a morte. Viver intensamente o presente, se moralizando, corrigindo-se, procurando ser um cidadão de bem, uma pessoa prestativa, aproveitando o tempo de Deus que nos concede aqui na Terra para o crescimento, nós estamos naturalmente, então não tem muito mistério, não tem uma preparação especial. É educar-se, iluminar-se, transformar-se moralmente. E nós vamos dialogando, vamos dando um exemplo também, porque às vezes quando nós enfrentamos a morte de um ente querido, um pai nosso, um irmão, um amigo, os nossos filhos estarão muitas vezes, e outros estarão observando a postura, se for de revolta, se for de acusação a Deus, se for de profunda amargura, inaceitação, ou se for de equilíbrio, uma saudade serena. Nós tivemos em Itapetininga a oportunidade, houve meu avô paterno, espírita, ele morreu há já mais de 10 anos, e quando ele morreu, estava tendo velório, nossa família, a grande parte espírita, só que ao mesmo tempo outros velórios estavam acontecendo, mais 2 ou 3 estão me falha a memória, e muitos vieram, meu avô era muito querido, muitos vieram visitar, pessoas espíritas, não espíritas, e de um destes velórios que estavam acontecendo simultaneamente, havia muita gritaria, muita revolta, muito choro, muito barulho, muito ruído descontrolado. E o velório do meu avô é uma coisa mais tranquila, mais serena, de aceitação. E uma pessoa veio perguntar depois, olha, eu não sou espírita, mas uma coisa me chamou a atenção. Eu percebi que o velório aqui está muito mais calmo, o clima, que o ambiente está muito mais tranquilo, muito mais sereno do que o outro que está acontecendo mais adiante, o conhecimento espírita. Porque o conhecimento espírita nos ajuda, claro, questão 165 do Livro dos Espíritos. O conhecimento espírita auxilia no momento da morte, ou poderíamos ampliar para enfrentar o luto, a desencarnação? Sim, mas o que os espíritos acrescentam? Mas o amor prepondera. Não é só o conhecimento, porque vemos às vezes pessoas que têm um conhecimento espírita, e conforme a literatura espírita, estão desencarnando mal, voltam mal para o mundo espiritual. Então o conhecimento não foi suficiente para que ele usasse o livre-arbítrio para a sua espiritualização e para a sua chegada mais equilibrada no além. Mas prepondera o amor. Por isso que nós vemos pessoas de outras religiões que não têm o conhecimento espírita, mas cuja vida é pautada pelo bem, pelo amor. As pessoas chegam no mundo espiritual, podem até no primeiro momento enfrentar o desafio de algo novo que eles não sabiam, mas o mérito que eles construíram faz com que haja muita proteção, muito socorro espiritual. Não há privilégio para o espírita, meritocracia. Aliás, até para encontrar o conhecimento espírita vai nos ajudar. Quando eu dava aula para a mocidade, eu brincava. Ela vai se acordar do lado de lá, está escuro, gemido, gritaria, o espírito já sabe. Estou num lugar. Já se situa, já sabe onde está. E começa a orar profundamente para que possa logo dali sair. Então o conhecimento ajuda até a se situar na região 1. Mas o que prepondera são as nossas atitudes. Tal vida, tal morte. Educar-se para a vida é educar-se para a morte. O que aconteceu com outro personagem da obra Obreiros da Vida Eterna, Fábio, que este viveu
plenamente o bem, um espírito que deu conta do seu planejamento reencarnatório, e aí o Deus fala completista, o que é raro, nós sabemos, de forma que no seu corpo físico não havia nenhum resíduo de fluido vital, então não havia necessidade daquela ação da espiritualidade para ampará-lo. Despertou no mundo espiritual, preparou a si próprio, preparou a família para a morte, de forma que no mundo espiritual ele não apresentou nenhum aturdimento. O seu desligamento foi muito mais rápido. Kardec fala, perturbação espírita, quanto mais materializado, mais apegado, mais materialista, mais difícil o desligamento, mais espiritualizado, mais fácil esse desligamento. Foi o que aconteceu com o Fábio. Desligou-se naturalmente, despertou equilibrado no além, e como não tinha o apego familiar, o que aconteceu? No mundo espiritual, logo ele pôde receber a visita da esposa que estava no corpo, no momento de sono. Ela vai visitá-la, e aquela visita pelo um momento de ternura, um momento de gratidão, um momento de felicidade, sem nenhum conflito, sem nenhuma perturbação. E ele também, logo mais, já estava transitando no lar doméstico aqui na Terra, com equilíbrio. Quanto mais equilibrados, mais espiritualizados, mais do bem, porque muitos falam, não, quando eu morrer, eu quero logo vir poder ajudar os meus familiares. Então, espiritualize-se, que quanto mais equilibrado no além, mais fácil se dará este trânsito, essa nossa movimentação para visitar os nossos familiares. Quando não há preparo, vejamos André Luiz na obra Nosso Lar, depois de alguns anos no umbral, despertou lá, ele queria viver a esposa, os benfeitores só, calma, passou um ano e pouco para ele poder vir visitar, e a esposa teve aquele impacto de encontrar o seu segundo marido aqui na terra, da esposa dele, ex-esposa dele. Então vejamos só como o Espiritismo vai nos propiciando ferramentas, conhecimento, nos propiciando ângulos dessa situação para que a gente possa ir nos educando, para que possamos ir já nos descondicionando de algumas coisas da matéria, porque há hábitos materiais que dificultam muito. Quanto mais materializado, repito, o hábito dificulta. Muitas vezes a pessoa vai ao longo da vida, a gente vai envelhecendo e vamos nos descondicionando, a gente pode facilitar isso. Por exemplo, a alimentação. Vejamos como a natureza é sábia, como Deus é sábio, porque o próprio corpo físico, em regra, já vai nos preparando para a morte. Em regra, a pessoa, quando vai ficando mais de idade, ela tende a ter menos apetite, comer menos, comer coisas mais frugal. Em regra, né? Dormir menos. Às vezes é comum a pessoa vai ficando meio idade, não, você já não consigo mais dormir como antigamente. A pessoa dorme 5 horas, 4 horas, acorda cedinho, 6 horas da manhã, você devia estar em pé, pronto. A própria questão da libido, o corpo vai arrefecendo, vai diminuindo a libido em torno de 50, 55, 60, porque nós sabemos que nas regiões equilibradas do mundo espiritual não há o sexo, somente nas regiões perturbadas. Então veja só, o corpo já vai nos preparando. Às vezes nós tentamos burlar isso, e teremos dificuldade depois, naturalmente, no mundo espiritual. Então nós podemos ajudar o pensamento, o hábito do pensamento equilibrado, mais saudável, não ter aquela hipocrisia de uma vida exterior e um hábito mental por anjo, por fora um anjo, mas por dentro hábitos mentais perturbadores, porque a morte vai nos projetar para o mundo espiritual, e lá nós não conseguimos esconder o nosso pensamento. Então eu já vou treinando, eu já vou melhorando o meu padrão mental, os meus pensamentos, para que depois eu não tenha dificuldade do lado de lá, já vou me condicionando. Eu vou me alimentando de forma mais frugal, mais tranquila, para quando eu chegar do lado de lá, eu já possa ter alguma facilidade. Dormir o essencial, para alguns de 6, 7 horas, uns que dormem 12 horas, mais. Esses que se alimentam em excesso, dormem em excesso, sexo perturbado, pensamento desalinhado, naturalmente que chegam do lado de lá, terão profunda dificuldade. Então, muitas coisas nós já vamos ajustando. A própria tarefa no bem é uma continuidade. Se nós estamos habituados a trabalhar no bem, e aqui nós podemos fazer um parênteses para a tarefa espírita, se eu já sou aquele espírita
prestativo, que eu cheguei na casa espírita, eu naturalmente busquei o estudo, eu naturalmente me qualifiquei, eu me apresentei para tarefas menores a princípio e depois as tarefas mais complexas da casa espírita. Eu já estou acostumado a esta rotina, naturalmente que eu desperto do lado de lá, e logo eu terei a oportunidade de dar seguimento àquilo que eu já estava fazendo aqui na Terra. Tal vida, tal morte. É uma mudança de vibração, não há milagre. O espírito não se ilumina só por ter morrido. Despertamos lá como somos aqui, nas mesmas conquistas intelectuais, morais, os hábitos. Quem gosta de ler, de estudar, vai ter oportunidade de continuar estudando lá. Claro que o espírito depois pode se arrepender lá e começar uma etapa nova, uma vida nova lá. Mas você já está acostumado aqui, muito mais fácil. Eu recordo-me, já adentrando nos nossos pensamentos finais, recordo-me que meu pai teve um sonho muito curioso. Ele sonhou que foi no pai espírita, sonhou que estava numa região nobre do mundo espiritual, no momento que o livro dos Espíritos chama de êxtase. E ali, ouvindo a preleção do ambiente, recolhido no canto, sentindo a plenitude, né? As boas vibrações daquele ambiente, ele vê um espírito chegando perto dele e ele fala assim: puxa vida, como esse ambiente é agradável, eu queria ficar aqui, continuar aqui de qualquer jeito, se puder eu posso até varrer o salão, se vocês me derem uma vassoura aqui, eu fico varrendo o salão só para poder ficar mais tempo aqui. Aí o espírito perguntou para ele assim: você varre a sua casa? Não, então vai varrer a sua casa primeiro para depois ele varrer o salão aqui. Então é continuidade, estamos acostumados, tivemos dificuldades daqui, a levamos para o outro lado. Então é desta forma, né, que nós vamos percebendo o Espiritismo nos convidando, e vamos encontrar exemplos dentro e fora do movimento espírita. Vemos Gandhi, que não temia a morte, quando chegou o momento de tomar os tiros, ele ia pregar para o povo, falar da paz, e um amigo seu, delegado de polícia: Gandhi, você é odiado por muitos, eu vou te acompanhar, vou levar uma arma de fogo. Ele disse: não, se eu estou pregando a paz é porque eu não acredito na violência, se quiser me acompanhar é sem arma. E ele vai numa dessas pregações, uma pessoa chama, desfere tiros, e ele põe a mão no peito e sem revolta, sem mágoa, sem nada, deixa o cenário físico. Chico Xavier, que falamos aqui, a obra Obreiros da Vida Eterna, teve o equilíbrio de escolher o dia. Eu quero escolher o dia da minha desencarnação. Quero retornar ao mundo espiritual no dia que o Brasil estiver em festa. E foi de fato o dia que o Brasil foi campeão mundial. Se não me falha a memória, 30 de junho de 2002. Nós vamos encontrar recebido, segundo Joana de Ângeles, por Jesus no mundo espiritual, privilégio? Não, mérito. Tal vida, tal morte. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, médico dos pobres. Aliás, Dr. Bezerra de Menezes nos dá um exemplo nos dois focos que nós tratamos aqui. Porque o Dr. Bezerra de Menezes casou-se, primeira vez, teve 2 filhos. Quando o segundo filho estava com 1 ano, a esposa faleceu. Mais adiante ele casa com a irmã materna dessa esposa e tem mais 10 filhos. Durante a sua vida, o Dr. Bezerra de Menezes assistiu à desencarnação de 5 filhos e a primeira esposa. E um dos filhos, quando morreu, ele tinha apenas 2 anos de idade. E aí narram alguns a serenidade, o equilíbrio do Dr. Bezerra no velório do seu filho de pequena idade, confiando em Deus, confiando na imortalidade, fiel ao Espiritismo que ele havia abraçado como religião. Mas quando chegou a hora da própria morte, ele estava lá, abril de 1900, aqueles olhos azuis belos, um leito simples, e ele já pressentindo a partida, já enxergando o mundo espiritual, despede-se dos amigos, dos familiares, sem nenhuma amargura, sem nenhuma inquietação, simplesmente despede-se, fecha os olhos e regressa à pátria espiritual.
E conforme narram os Espíritos, ele é despertado e ele está numa espécie de um leito, escuta um barulho muito grande, um vozerio, um barulho, e ali o Espírito que o acompanhava pede que ele fosse até a janela e abrisse, e ele, quando abre a janela, ele enxerga lá uma multidão de pessoas acolhendo no mundo espiritual aqueles a quem ele havia feito bem aqui na terra, o médico dos pobres. Então vejamos que não há segredo. Não há segredo. Há uma pergunta no Livro dos Espíritos: qual é a emoção, qual é o sentimento do indivíduo no momento da morte? A dúvida para os céticos, o temor para aqueles que trazem a consciência de culpa, que faliram, que erraram, para os culpados, a esperança para o homem de bem. Então, naturalmente, deve ser esta a nossa emoção de esperança da vida que segue, dos compromissos intelecto-morais que vimos atendendo aqui na Terra, para que nós possamos atender a isso. Porque quando um homem de bem retorna ao mundo espiritual, há uma festa no mundo espiritual. Há um texto da Revista Espírita que justamente fala a chegada do irmão. É uma mensagem espiritual de Felícia, onde ela fala, também temos nossas festas no mundo espiritual. E acontece quando um bom espírito que estava na terra, um bem armado irmão, que cumpriu com seus compromissos, regressa à pátria espiritual. Aqui nós temos as nossas festas, mas que são diferentes das festas da terra. Aqui nós temos a música, aqui reina a alegria, a paz, a concórdia. Nossas festas têm um canto indescritível. Milhões de músicos cantam em lírias harmoniosas as maravilhas de Deus e da criação. Depois do banquete fraterno, a quais são convidados os que com felicidade terminaram suas provas e vêm receber a recompensa do seu trabalho. Coração pacificado, a consciência tranquila de que estamos fazendo o melhor. Não que não tenhamos falhas, não tenhamos erro, reconhece-se o espírita pelo esforço que faz para domar suas más inclinações. Então, se nós estamos aqui corrigindo nesse esforço de ser melhor, de entender a vida, de estudar, e a morte nos colhe, nós despertamos desse clima de paz e somos acolhidos com essas festas no mundo espiritual. Não que isto seja importante, mas é consequência daquilo que nós aqui produzimos. Aquilo que nós produzimos. Há uma frase de Confúcio que muito bem reflete isso que nós estamos falando, que ele diz que quando nós nascemos, nós chorávamos e todos riam. E é para que nós vivêssemos de tal forma que quando nós morrêssemos, nós pudéssemos rir e os outros pudessem chorar. Invertêssemos esse rir por conta da consciência tranquila, do coração pacificado, da fé na vida futura. Nunca me esqueço do apóstolo Paulo, quando o soldado foi executar a sentença de morte e está diante daquele apóstolo, daquele trabalhador do bem. O soldado treme ao executar a decapitação. O apóstolo percebe esta insegurança. Fala: soldado, cumpre com o teu dever, porque eu já cumpri com o meu. Então espera-se que nós possamos viver dessa forma, para que quando chegue o momento da desencarnação, nós pudéssemos morte. Cumpre o teu dever, é inevitável. Cumpre o teu dever, que agora estou deixando esta argamassa com gratidão ao corpo, ao instrumento do progresso, e possamos voltar ao mundo espiritual, lá dando prosseguimento ao nosso processo de progresso. E aqui, apenas para ficar algum ajuste, uma correção, em termos de ortografia, às vezes nós usamos no movimento espírita, talvez, não me recordo, talvez possa até ter falado aqui por vício de expressão, a palavra desencarne. Nós usamos, o correto seria desencarnação, porque o desencarne vem da palavra de tirar a carne, né? Mas um animal morto você vai tirar a carne, desencarne. Então nós usamos a palavra, desencarnação, ortograficamente é o correto. Então fica aqui essas lições nobres da veneranda doutrina espírita, para que possamos lidar com esse nascer
morrer, renascer, progredir sempre, tal é a lei, para que o óbito, o luto, a desencarnação não nos possa causar nenhuma angústia, nenhum conflito, nenhuma inquietação, mas uma libertação, para que na hora própria dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, ou a própria, voltemos ao mundo espiritual, na nossa morada, em clima de paz, confiantes em tudo aquilo que nós aprendemos com a doutrina espírita, e levando, conforme diz o Espírito de Verdade, numa mensagem da Revista Espírita chamada Uma Telha, onde o Espírito de Verdade fala, porque nós temos um mapa, o conhecimento, então possamos chegar lá sem nenhuma inquietação. E o mais importante, diz o Espírito de Verdade nessa mensagem da Revista Espírita, o nosso passaporte, a nossa carta de recomendação de chegada no mundo espiritual serão as nossas boas ações, o bem que nós espalhamos. Fica aqui então este convite para que as nossas boas ações sejam a nossa carta de recomendação de chegada no mundo espiritual. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Aos amigos Alessandro e Raul Teixeira, em nome da 15ª União Regional Espírita, agradecemos por aqui estarem nesta noite e nesta semana em especial, que deixaram as suas famílias, as suas cidades distantes, percorrendo grandes trechos pelo interior do Paraná, em nome da doutrina espírita, e tornando concreta a sua propagação. Ao amigo Alessandro, agradecemos por nos proporcionar esses belos momentos de reflexão sobre o tema nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Que as bênçãos do nosso Mestre os acompanhem nesta longa jornada. Rogamos que retornem outras vezes à nossa cidade. Neste momento, convidamos o nosso amigo Raul Teixeira para que conduza nossos pensamentos em prece. Quero agradecer a vocês pelas orações que eu recebi há anos atrás, 7 anos, quando eu vinha para fazer um périplo doutrinário em Nova York. O AVC me pegou no alto. Quando eu tinha uma máscara de dormir, eu queria usar e não tive meio. Me deu uma dor de cabeça enorme, um relâmpago.
bichinho não falou mais. Todo mundo dormindo no avião. Eu desperto, vi a minha vida toda, desde neném até no avião. Eu morri. O meu guia Camilo estava no avião. Meu Deus, minha mãe no avião. Minha mãe orava. Aí o Camilo falou para mim: não durma, Raul. Eu dou um passe para você não dormir. Aí no pensamento, eu questionei ao Camilo: eu vou morrer? Ele não falou nada. E saiu. A minha mãe orando, estava orando, ficou. Aí o Camilo entrou com o doutor Bezerra no avião. Agora, Raul, fala a ele a sua pergunta. Aí eu fiz a pergunta ao doutor Bezerra: Raul, você não vai morrer? Ai, eu estava crente. Minha mãe no avião. Eu estava no céu. Meu guia lá. Eu queria morrer. Depois, no hospital, meu filho, você não pode morrer agora. Você tem muita coisa para fazer. Eu chorei. Eu queria largar isso aqui. Você tem muita coisa para fazer aqui na Terra. Agora eu estou falando um pouco. 7 anos. Por isso, eu queria agradecer a vocês pelas preces, as orações. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos orar. Jesus, Mestre bondoso, aqui estamos com os corações envoltos na alegria. Jesus, pedimos a Ti muita luz para o movimento espírita, muita luz para
família espírita, muita luz para nossa família, muita luz, Jesus, para nós. Jesus, ampara ao mundo, ampara o Brasil, nossas cidades, Jesus, ampara nossos amigos, nossas famílias, ampara, Jesus, aos doentes, aos políticos, ao desencarnação, aos desencarnados, que precisa de Ti. Jesus, muito obrigado. Pela Tua bondade, nós, Jesus, precisamos de Ti muito. Agora, quando a capital do Paraná recebe os confrades para a festa doutrinária, pedimos, Jesus, o Seu amparo para a conferência. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Mestre. Assim seja. Agradecemos ao amigo José Raul Teixeira pela prece preferida. Agradecemos também ao senhor presidente do Clube Aliança, senhor Alceu Jung, por ter nos proporcionado a acessão deste espaço, onde nesta noite realizamos este evento. Agradecemos à empresa Flash Eventos por ter nos proporcionado as confortáveis cadeiras e a TV Mil pela divulgação e cobertura deste evento. Agradecemos a presença das seguintes caravanas: Caçador, Curitibanos, Canoinhas, Irinhópolis,
Cruz Machado, Vitor Luna, Porto Vitória, Paulo Freitas, Malé, Rebouça, General Carneiro e Porto União, integrante da 8ª União Regional Espírita de Santa Catarina. Encerramos o trabalho da noite, convidando as senhoras e senhores presentes para que se dirijam à Expo 3 em Pinhais para acompanhar a 21ª Conferência Estadual Espírita no tema Nascer, Morrer, Renascer ainda e Progredir sempre, tal é a lei. Ou que nos acompanhem pela internet através do canal FEP no YouTube, onde haverão inúmeras programações com conferencistas de Valdo Pereira Franco, Sandra Borba Pereira, Haroldo Dutra Dias, Alberto Almeida, Sandra Della Pola, em inúmeros temas distribuídos entre a noite e a sexta-feira, o sábado o dia inteiro e domingo até às 12 horas. Tenhamos todos uma boa noite e que Deus e Jesus, através dos seus mensageiros de luz, nos acompanhem em segurança até os nossos lares. Muita paz a todos.